Como será o seu casamento? A sua futura família? Será que você vai sofrer ou você vai viver a abundância no amor, no sexo e na riqueza? Fica comigo nesse vídeo e no final eu vou falar exatamente o que você vai viver no seu casamento. Fechou? Meu nome é Elísia Cruz e eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um super mega like para mim, tá? Porque aí você vai receber sempre conteúdos como esse, tudo relacionado ao seu futuro casamento. E compartilha também esse vídeo com alguém que você conheça, que já está noivo ou que esteja em um relacionamento sério, que já está aí nas vias de dizer o sim, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai transformar a vida de noivos e de noivas, assim como o seu será transformado. E no ano de 2025 eu tenho uma missão e eu quero te pedir a sua ajuda. Eu necessito que esse canal cresça e você pode me ajudar, porque assim eu posso atingir o maior número de casais pretensos ao casamento. Eu estou aqui sempre falando que casamento é lugar de alegria, de felicidade, crescimento. Casamento é lugar de abundância e não de escassez, de falta, de divórcio. Como será o seu casamento? Como vai ser a sua família? Você já parou para analisar isso? Será que você vai sofrer? Vai faltar dinheiro? Onde você vai morar? São tantas preocupações, são tantas situações, são tantas circunstâncias, são tantos casamentos derrotados que muitas vezes você convive ou que você já teve essa experiência com os seus pais ou com aqueles que você já viveu, enfim, são tantas narrativas que trazem o negativo, situações ruins acerca do casamento, que muitos jovens, muitos noivos, muitas noivas ficam preocupados com essa situação, com esse futuro que virá. Então, a minha pergunta é: como está o seu coração? Você se preocupa com isso? E eu quero te dizer que você tem esse poder de mudar essa situação. Veja só, existiu um cientista e ele fez um experimento com um prisioneiro que já estava condenado à cadeira elétrica. E aí ele explicou para o prisioneiro que no dia tal ele iria cortar uma artéria desse prisioneiro e o sangue ia parando gradualmente, né, gradativamente, ia pingando. No primeiro momento ia jorrar muito sangue e depois ia pingando, 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 até cessar todo o sangue de dentro do corpo dele. Então ele viria a óbito. Esse prisioneiro sem muitas esperanças, na verdade, nenhuma esperança, ele falou sim, pode ser, porque já estava condenado à cadeira elétrica. E aí chegou o dia desse experimento, que esse cientista então colocou esse prisioneiro numa cadeira, numa maca, não sei aonde, né, enfim, e começou ali. Só que quando ele começou o experimento, ele vendou os olhos desse prisioneiro. E quando ele vendou os olhos do prisioneiro, ele fez um corte, mas não foi numa artéria, fez um corte simples. E deste corte simples, então, ele derramou soro. Então, o prisioneiro teve uma sensação que estava saindo muito sangue. Foi exatamente como o cientista havia explicado para ele, estava acontecendo essa situação. E aí, nesse primeiro instante, ele jorrou soro e depois foi pingando, foi pingando, foi pingando. Ou seja, quando passou um tempo que aquele frasco do soro acabou, o prisioneiro, né, já sabendo de tudo que ia acontecer, viu que acabou. Ele certamente imaginou, né, que tinha acabado todo o sangue da corrente sanguínea e ele então veio a óbito. Ele teve ali um infarto e veio a óbito. Então, com essa experiência, o que eu quero trazer para você? Veja só, o poder da imaginação.
o poder que esse prisioneiro tinha dentro dele e nem ele sabia. O cientista explicou como iria acontecer e exatamente como ele explicou, aconteceu. Só que o cientista não cortou a artéria dele. Não foi o sangue que jorrou dele. Você entende que o poder da imaginação traz à existência aquilo que você pensa, porque você imaginou, está no seu coração, e aí com certeza é isso que vai acontecer. Então, sobre o seu futuro casamento, o que eu quero te alertar é não deixar que outras pessoas ou experiências, principalmente as negativas, principalmente experiências de divórcio, de discussões, de brigas, de desavenças, venham influenciar no seu futuro casamento. Não deixe, porque esse poder de imaginação está dentro de você, mas é você que decide qual imaginação você vai alimentar. E qual dessa imaginação, qual dessa vida que você está pretendendo aí desfrutar no seu futuro casamento, você vai deixar entrar no seu coração, porque a palavra de Deus fala que tudo procede do coração, e para que entre no coração, primeiro vem a imaginação. É o que você imagina. Então, preste atenção no que você está imaginando para o seu futuro casamento. De que forma você se vê no futuro? Como você imagina isso? Então, as suas atitudes, as narrativas, o seu pensamento, como você já fala acerca do seu futuro casamento? Porque hoje você está noivo ou em um relacionamento sério. O seu futuro é o casamento, família, relacionamento. Como você imagina isso, isso será. Então você só tem duas alternativas. Ou você entra numa prisão de sofrimento ou num palácio de amor. E é possível sim. Então, eu quero te convidar a, primeira coisa, fazer um mapeamento e pensar o que é que você está pensando sobre o seu futuro casamento. Decida viver a abundância no seu casamento, porque esse poder está com você. Então, para ficar mais claro isso, eu quero sugerir que você escreva 25 coisas que você vai viver no seu casamento. Filhos, viagens, casa, tudo que você imagina, o que você pensa, escreva isso. 25, eu coloquei 25 coisas, mas você pode até duplicar, tá? Quanto mais você duplicar, mais você vai viver. Então pegue um caderno. Eu gosto muito de caderno, né? Todo mundo sabe aqui, quem me conhece, que eu sou a louca do caderno. Eu gosto de caderno. Deixe um caderno só para você, né? Para o seu pessoal. E escreva 25, 50 coisas que você vai viver no seu futuro casamento. Escreve. Escreve porque existe o poder da escrita. É tão forte isso, mas é tão forte isso, porque veja só, antes, lá, muito antes, né? Lá nos primórdios, quando começou aí a raça humana, digamos assim, os ensinamentos e as experiências, eles eram passados oralmente. Então, o pai passava para o filho, enfim, adquirindo as experiências, e tudo isso era oralmente, verbalmente, falando. Mas aí aconteceu um problema. Eu poderia ter, né, uma atitude aqui, e a outra mãe outra atitude, então não seria a mesma linguagem. Mais ou menos por aí. E o que aconteceu? Isso se falando de Bíblia, tá? Eu estou falando de atitudes, de coisas relacionadas ao Evangelho. Então, foi quando os escritores da época se reuniram e fizeram uma só palavra. Então, a Bíblia, ela é uma só palavra escrita. É o manual que nós temos de fé, é o manual de vida, ele está escrito.
E você pode prestar atenção que todas as coisas de valor são escritos. Você já parou para analisar isso? Ó, você só tem o poder quando você tem isso escrito. Como assim, Elisa, então? Vamos lá para um exemplo. Você só pode provar e ter o poder e falar que o carro é seu quando ele está escrito no seu nome. Você tem um documento e está escrito no seu nome. Você prova a sua filiação, o seu nome, a data de nascimento, onde foi que você nasceu, com uma escrita. A sua certidão de nascimento é a prova. Daqui uns dias vai vir aí a sua certidão de casamento, onde está escrito que você e o fulano, a fulana, seu futuro cônjuge, casaram no dia tal. Então está escrito, o poder de escrever. Então o que eu quero dizer para você é escrever. O que exatamente você deseja, você almeja viver no seu casamento. Escreva. Escreva 25, eu coloquei 25, você pode escrever 50. Faça aí uma coluna, escrevendo tudo. E para cada experiência que você quer viver no seu casamento, faça uma ou duas ações relacionadas a isso, tá? Você vai ver que fazendo isso já no seu noivado, você pode fazer isso com seu futuro cônjuge também, a ver quais são as experiências que ele quer, que ele deseja, né, ou ela deseja viver no casamento. Elenque também, coloque junto isso, vocês já estão prestes a se casar. E aí vocês podem conversando sobre isso, desenvolver ações para a realização de todas essas coisas que vocês desejam viver no casamento de vocês. Isso é extremamente importante, é libertador e dá super certo. Quando você faz isso, quando você já sabe o que você quer viver, você começa a falar diferente, a ter uma atitude diferente em relação ao seu casamento. Você já começou falando, verbalizando, o que diz lá em Gênesis, né? Haja abundância no amor, haja abundância no sexo, haja abundância nas finanças. Então, você já começa a narrativa afirmativa de acordo com o que a Bíblia diz do que é que está preparado para você. Então, para você viver a abundância, para você construir esse palácio de amor, porque casamento é um palácio de amor. E quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes não acreditam. Ah, não. Principalmente quem já está casado e vive numa prisão de sofrimento. Não acredita e fala que eu estou falando uma utopia, mas eu estou aqui dizendo para você, entregando para você já uma ferramenta, já entregando aqui para você uma atitude para você desenvolver no seu noivado ainda, que você já começa a colher no seu casamento. Eu tive uma experiência de uma aluna que escreveu o seguinte: quero passar a minha lua de mel em Bariloche. Olha só. E ele concordou, disse sim, e os dois já começaram a falar sobre isso. Então eles falavam para todos que perguntavam: onde vocês vão passar a lua de mel? Os dois respondiam: em Bariloche. Mas eles não tinham as possibilidades financeiras para essa lua de mel. Não tinham. Mas eles começaram a falar essa narrativa, a dizer isso, e estava chegando já próximo ao casamento. E os dois convicto disso, falando isso. E houve uma promoção, olha só como são as coisas. Houve uma promoção para noivas de vestidos, né? Que era uma loja que ia expor os vestidos, então a noiva poderia ir lá, experimentar de alguns drinks, experimentar de alguns aperitivos, tudo isso na intenção de a noiva ver isso, né? E contratar os serviços, enfim. E também ver alguns lançamentos de vestidos. Tá. E essa noiva foi, porque noiva, né? Tudo que fala de vestido noivo, essas coisas aí interessam muito. Ela foi.
E chegando lá, era para colocar o nome, porque haveria um sorteio de uma viagem. Só falaram isso. Ela colocou o nome dela, tranquila, e ficou até o final do evento. E aí foi o momento do sorteio. Pasme você. Aconteceu o sorteio, a viagem era para Bariloche e era para o casal. Foi a lua de mel dos dois. Então, essa foi uma experiência que eu trouxe para você de um fato que realmente aconteceu, mas vai acontecer no seu casamento. Na medida, aliás, no dia que você toma uma atitude junto com o seu futuro cônjuge, já elencando tudo que você quer viver, a abundância lá no seu casamento, você vai ativar o poder da sua mente, que nada mais é a imaginação caindo no seu coração, você profetizando. Traduzindo, é a fé. Você fala o que você quer viver. Você vai ativar a sua fé. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então, eu estou aqui te entregando uma forma de você fazer isso e de você começar a construir o palácio de amor da sua vida. Porque é possível sim você ser feliz, você ter um casamento saudável, um casamento forte, um casamento realmente inabalável. E se você colocar lá, quero ter um casamento de referência, ou quero ser um casal referência para o Brasil, isso vai acontecer porque você está dando voz à fé, está dando voz a uma imaginação, que nada mais é do que aquilo que você vai viver no seu futuro. E na verdade, as nossas palavras são sementes. Então você já começa semeando agora, porque com certeza você vai semear no seu casamento. E casamento, o sim é para a vida toda. Casamento é o lugar de você viver a abundância no amor, no sexo e na riqueza. Então não esqueça dessa, eu poderia dizer para você, tarefa. Não esqueça dessa atividade, dessa tarefa. Escreva o que você deseja viver no seu casamento, compartilhe com seu futuro cônjuge, veja o que ele quer viver no casamento e aí vocês começam a falar com fé, imaginação todos os dias até isso encontrar guarida no coração de vocês e vocês viverem e desfrutar realmente o que Deus tem preparado para você e sua família. Então, o que você vai viver no seu casamento, na sua família, no seu futuro relacionamento, está tudo dentro de você. Só falta você falar, verbalizar. Mas para isso, é bom que você escreva, que você veja, que você imagine, que você sinta. E aí vai dar bom. Vai dar bom, o casamento de vocês será um sucesso. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Fechou? Um beijo no seu coração.